Se você está cansado de entrar em operações no momento errado, esse vídeo então é para você. Vamos explorar como identificar o momento perfeito para entrar em um trade e evitar os erros mais comuns. Para isso, eu utilizarei como exemplo o dia 5 de setembro do mini índice e pense você em um dia safado e amarrado. Esse foi, viu? Mas se você tem a noção de como trabalhar em preços importantes, você acabaria por se livrar de maus bocados. Então, eu já começo identificando nesse dia dois pontos muito importantes que o preço ficou travado. É o suporte dos 60 minutos e o bola dos 138 mil. Foram grandes paredes que não deixaram o preço andar com facilidade. Como vocês podem ver aqui, essas duas linhas são as linhas que eu estou falando, essa e essa. Olha como o mercado respeitou ferrenhamente essas duas linhas. Ele desceu, bateu, subiu forte. Desceu, bateu, subiu forte. Desceu, conseguiu romper uma, respeitou o bola, desceu tudo. Voltou no 60, desceu de novo. Tentou romper os dois, porradão para baixo. São linhas muito claras, você não tem dúvida dos movimentos que elas produzem assim que o preço encosta nelas. Dentro do dia 5, então, a primeira coisa que eu faço é identificar o contexto do mercado. Como vocês podem ver, o mercado abriu com uma grande tendência de baixa. Nesse instante aqui ele rompeu a mínima do dia, confirmou abaixo dela e não tínhamos dúvidas a respeito dessa tendência. Quando eu identifiquei, eu fiz logo a marcação de um ponto importante, que é os 50% do dia. Vejam que temos aqui a marcação de máxima, a mínima do dia, e esse é os 50%. Então, eu tenho o bola, eu tenho os 60 minutos e eu tenho os 50% do dia. O mercado segurou nesse ponto e começou a fazer uma correção. Como ele estava em tendência de baixa, a minha intenção é vender. Então, eu estava de olho para o mercado chegar em pontos importantes e, se deixasse uma reação favorável, fazer uma venda. Mas agora se atentem o quanto o preço brigou nessas regiões. Assim que ele fez a correção, o mercado conseguiu romper os 60, mas segurou nos 50. E ele ficou brigando ferrenhamente aqui, gente, entre os 60 e os 50. Olha isso! Segurou no bola e ficou brigando entre essa região por um bom tempo. Cada candle desse são 5 minutos. Então, depois de segurar no bola, o preço voltou para brigar entre essas duas regiões. Logo após conseguir romper essa região dos 60, ele retornou para ela, não conseguiu descer, trabalhou acima, bateu no bola, voltou, bateu no 50, tentou romper o bola, voltou a trabalhar abaixo para a região dos 60 e ficou brigando entre essas regiões durante todo o dia. Vejam que o dia ele foi direcionado com o preço brigando sempre próximo dessas regiões. Ele não se afastou desses preços importantes. E qual é um erro muito comum quando muitos estão na frente do gráfico? É acreditar que o preço vai rasgar tudo, que o preço vai executar e vai passar que nem um foguete, que nem uma bala e não vai voltar nunca mais para aquela região. Ou seja, se você, por exemplo, resolve executar uma venda aqui nesse carinha, acreditando na tendência de baixa que começou aqui, você iria participar de uma disputa ferrenha. E outra, o preço não chegou nem a andar um para um aqui. Então, se você permanecesse na operação, ele andaria um pouquinho aqui e voltaria para ali estopar. Por quê? Porque você acreditaria que o preço, não, cara, tá em uma tendência de baixa e esse gatilho aqui, vendedor, nossa, o mercado vai derreter e não vai voltar nunca mais, vai furar até o chão da minha casa de uma tendência de baixa tão forte. Esse é um erro muito comum e não se iludam com esse tipo de ideia. Se você
marcou preços importantes, que você viu que o mercado segurou, que o mercado apresentou reações fortes naquele preço, não fique achando que o preço vai romper aquela linha, aquela zona com facilidade, porque não é isso que acontece. Pode acontecer, mas preços importantes tendem a ter disputa. Dito isso, eu quero lhe dar uma dica para que você possa evitar tomar stops próximos a essa região. Mas antes, se você está aqui até agora, porque você gostou do conteúdo, e eu peço para você que deixe o like, porque é gratuito e me ajuda muito. Para você, então, evitar de tomar stops desnecessários entrando contra essas linhas, é simples. Procure executar trades em pontos que não tenham essas linhas no meio do caminho, para que você possa se proteger antes do mercado encostar naquele preço. Se você conseguir se proteger antes, quando o mercado chegar naquele preço, se ele romper, ótimo, você vai sair com lucro. Mas se ele segurar e voltar, você não sai no prejuízo. Como assim? Por exemplo, se o mercado fizesse essa correção aqui e chegasse na linha dos 60 minutos e deixasse gatilhos como esse, de exemplo, e você resolvesse executar uma venda aqui nesse ponto, vocês podem ver que, além de segurar em uma zona importante, ele está a favor da tendência. E outra, aqui só temos a mínima do dia como um outro suporte. Vejam o espaço que vocês têm para executar essa operação. O stop seria desse tamanho e o alvo desse tamanho, bem maior que o seu stop. Então, se caso o preço descesse até a mínima do dia e não conseguisse romper, e ele voltasse, você poderia ou sair do 0 a 0 ou sair com uma parcial, mas você não sairia estopado. E se o preço rompesse essa linha com força, você poderia ganhar mais dinheiro. Logo, eu quero que você utilize isso. Entre em pontos com espaço, não tente ficar rompendo as linhas. E eu quero que você comente aqui se isso funcionou, se de fato você evitou algum stop usando essa estratégia. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.